Pessoal, tudo bem com vocês? Tudo em paz? A gente está aqui nessa segunda-feira para conversar um pouquinho com vocês aí sobre política, sobre esses acontecimentos da política e da vida que perpassa aí Aracaju, Sergipe, Brasil e o mundo. Olha, antes de Tuca tá ligando para mim. Tuquinha, depois eu ligo para você, viu, Tuca? Um abraço. Sobre o Brasil, o Sergipe, Brasil e o mundo, para conversar um pouquinho sobre política e ouvir aí as questões que vocês colocam aqui para a gente interagir aqui durante esses aproximadamente 30 minutos. Eu acho que o que acaba fazendo um cruzamento entre a saúde, entre essa questão de humanidade, essas questões humanitárias, essa questão da vida, da preservação da vida e da política, né? Se a política tem sentido, é porque ela deve existir em favor da vida. Portanto, a política que não existe colocando a vida como referência fundamental das suas ações, ela não tem sentido existir. Portanto, tratar desse tema que está recorrente no nosso dia a dia, que está aí impactando as vidas de todos nós, que diz respeito a essa pandemia de coronavírus, diz respeito a tratar de um tema importante do nosso cenário político local e global. Portanto, vou conversar aqui um pouquinho com vocês sobre isso, porque acho que essa temática é fundamental também na seara política. E queria começar aqui, primeiro, levantando a minha preocupação. Acho que a gente precisa tratar desse tema com a maior responsabilidade, com a maior seriedade, com o maior comprometimento possível. E o Estado, o poder público, deve exercer, nesse momento, um papel fundamental de condução, né, das iniciativas em favor digamos assim, da minimização dos danos que essa pandemia possa tratar, em favor da construção de alternativas, né, para a população, em favor de construção de condições objetivas para que a gente possa enfrentar esse problema, tentando, né, reduzir os impactos, tentando aí cada vez mais dar condições para que a nossa população passe por esse momento com, digamos assim, o menor impacto possível. Todos nós estamos acompanhando isso. Acho que não tem um cidadão brasileiro, não tem um cidadão de Aracaju e de Sergipe que não esteja atento a essa questão, que não esteja preocupado com isso. E estar preocupado com isso, está preocupado, como eu disse aqui no começo da nossa fala, preocupado com a vida. E se a preocupação é a vida, é tema fundamental da nossa discussão política, porque a vida é o que dá sentido à ação política. Aí, nesse sentido, pontuando nesse aspecto. Segundo, eu queria aqui iniciar parabenizando o meu querido amigo, o prefeito Edvaldo Nogueira. Edvaldo Nogueira tem dado um exemplo da sua capacidade de mobilização, dos instrumentos do poder público municipal, da sua capacidade de articulação com as demais esferas do poder público e da sociedade civil, em se tratando de questões para resolver situações da situação de Aracaju, em especial essa situação do coronavírus. Portanto, Edvaldo, parabéns pela sua firmeza, parabéns pela sua conduta, parabéns pela sua coragem, parabéns pelo seu comprometimento, parabéns por não vacilar, não tergiversar, não claudicar nesse momento fundamental. Acho que o papel do gestor público é esse, priorizar as questões em que ele deve utilizar todo o esforço da gestão e de gestor para resolver o problema. E se existe um grande problema que nós precisamos tratar, né, com o maior, né, digamos assim, o maior esforço possível, com a maior dedicação possível, é esse problema. Eu lhe conheço, né, há mais de 30 anos, companheiro de partido durante muito tempo, fui gestor, né, em suas administrações, fui seu líder na Câmara dos Vereadores de Aracaju, sou da sua base e sou seu amigo. Portanto, eu queria parabenizar e dar aqui um abraço à distância, né, em você, em toda a sua equipe, em Vanesca, a secretária de Saúde, em toda a equipe da Prefeitura de Aracaju, pelo trabalho que está sendo feito. Portanto, Aracaju tem reconhecido, o Sergipe todo reconhece e hoje, agora, recentemente, também a matéria de veiculação nacional dessa ação que foi feita aí de garantia dos kits, né, de alimentação para a gurizada, para os alunos da rede pública municipal. Portanto, uma grande ação. Eu fui secretário da Educação na sua gestão passada e sei quão importante é a garantia, né, dessa alimentação para esse público que nós cuidamos ali da rede pública municipal. Portanto, parabéns à secretária Cecília, parabéns a toda a equipe da Secretaria da Educação e da Saúde que organizou. Eu vi parte disso aí pela mídia, acompanhei
né, conversando com os amigos da Secretaria da Educação. Portanto, parabéns pela organização, parabéns pela logística, parabéns pelo cuidado nesse aspecto. Portanto, garantir a esses mais de 30 mil alunos da nossa rede pública municipal esse kit de alimentação é fundamental. Eu me lembro, vocês estão aí me ouvindo, que tinha muitas crianças, quando eu fui secretário, que a primeira refeição e talvez sem dúvida, a mais importante refeição do dia era realizada na escola. Era realizado com a merenda escolar, né? Portanto, a gente precisa garantir isso e isso é ação fundamental do poder público. Queria também parabenizar pela coragem e pela seriedade das medidas restritivas que foram tomadas. O gestor não faz isso por mero prazer de fechar espaços públicos, de fechar espaços privados, não. Faz isso pela circunstância dessa necessidade que nós estamos passando. Portanto, parabéns pela coragem, parabéns pela seriedade, parabéns pelo pulso. No que pese, existem pessoas que se posicionam contrário a isso, existem pessoas que colocam outros interesses acima do interesse da vida, mas é preciso que a gente trate a vida com a devida responsabilidade. Esses dias eu estava conversando com um empresário, aí a gente também precisa tratar dessa preocupação, e ele falando da preocupação com isso, que do segmento que ele atua, certos empresários queriam a abertura imediata do comércio, ele particularmente, né, empresário, está sofrendo também as consequências do empresariado, mas é muito cuidadoso, dizendo, olha, preciso que a gente trate disso com a seriedade, ele me dizendo, com a responsabilidade, e acho que esse não é o momento da abertura irrestrita. Apontou algumas possibilidades de flexibilização que ele colocou para mim, que eu achei algumas coisas até razoáveis, né? Certos segmentos que poderiam estar abertos apenas para que as pessoas possam, de modo mais, digamos, pontual, receber algum atendimento, mas acho que é uma preocupação pertinente, mas ele é muito cauteloso, esse empresário, muito cuidadoso. Não dá para fazer essas ações extremadas, como que do outro lado tem alguém querendo destruir a economia, como que do outro lado tem alguém descomprometido com o crescimento, né, com o avanço econômico do Brasil. Não, de um lado existe aqueles que estão preocupados com a vida e do outro lado aqueles que estão pouco preocupados com isso. Ou então estão, digamos assim, desqualificando ou desvalorizando ou minimizando as recomendações do universo científico. Não dá pelo mero achismo, não dá por uma postagem de Facebook, uma postagem de Instagram, eu estou aí agora bancando de cientista, de infectologista, de especialista na área médica e dizer que posso aquilo, pode aquela outra coisa. A Organização Mundial da Saúde está recomendando, né, que as pessoas se isolem. É, por hora, a melhor forma de garantir, né, a minimização desses impactos. Não dá para a gente estar ouvindo aqui discursos políticos A ou B, dizendo, não, tem que sair, não, que é isso, não tem prova nenhuma. Tem prova. Às vezes, tem gente que bate no peito e diz, eu sou feliz por ser ignorante. Eu fico preocupado com isso. Em alguns casos, é o triunfo da ignorância. É o triunfo do de saber, é o triunfo do apedeutismo, né? É o triunfo da burrice. Por favor, precisamos tratar com cautela. São técnicos, cientistas do mundo todo dizendo que o caminho é esse, para reduzir os impactos. Alguns, né, que aí lê duas linhas no Twitter, 3 linhas no Facebook, mais 2 linhas nas redes sociais, sai por aí propagando uma série de equívocos e batendo no peito como sendo a verdade única, absoluta e inquestionável. Portanto, vamos ter cuidado. O que está em jogo é a vida. E com a vida não se brinca. Não pode dizer que uma vida é 2 vidas, é 3. Não tem como dimensionar o que é mais importante, né? Não tem como dimensionar o que é mais grave, 1, 2. Não, é a vida humana. E se existe poder público, deve ser em favor da vida humana. E se existe um negócio chamado política, deve ser em favor da vida. É isso que a gente tem que tratar aqui nesse aspecto. E essas discussões têm gerado uma série de reflexões acerca de modelos diversos, né? Essa discussão, por exemplo, do Estado mínimo,
Ora, eu tenho ouvido, né, o tempo todo é Estado mesmo. O Estado não deve participar, o Estado tem que se ausentar, o Estado tem que deixar que a economia se regule completamente, o Estado tem que deixar que os setores diversos, de modo automático, se regulem e conduzam. Ora, meu querido, na hora da crise, está todo mundo chamando pelo Estado. Que negócio de Estado mínimo é esse? Vocês lembram das críticas que faziam ao SUS, né, o Sistema Único de Saúde? Vocês lembram das críticas que alguns desses faziam, que era, né, era um elefante branco, né, era um gigante completamente inoperante? É o SUS que está garantindo a vida da população sergipana brasileira. É o sistema público brasileiro que está garantindo isso. São os homens e as mulheres da área de saúde que estão garantindo isso. São os gestores do SUS que estão trabalhando nesse sentido. Se tivéssemos completamente abraçado a ideia de que alguns colocam do Estado se ausentando completamente, não, estaríamos privados disso tudo. Estaríamos privados disso tudo. Parece que já tem perguntas aqui, né, David? Vamos ver aqui quem é que faz algum questionamento para a gente. É isso, né? Analice, tudo bem com você? Um abraço, Analice. A Analice está mandando aqui, dizendo, é verdade, parabéns ao nosso prefeito Edivaldo Nogueira. É verdade, o Edivaldinho, como eu chamo ele aí na intimidade, está falando aqui no meio do povo, Edivaldo. Edivaldo está de parabéns pelo trabalho, pela seriedade, pelo compromisso. Nessa hora não tem partido, nessa hora não tem ideologia política, nessa hora não tem, né, eleição, não tem nada. Nessa hora tem o papel do gestor que deve cuidar da vida humana. E o gestor que tergiversa, vacila nesse sentido, ele não é para ser gestor. E não é o caso do Edivaldo. O Edivaldo está absolutamente comprometido em tratar desse aspecto. O Pedro Neto aí, Pedro, um grande abraço para você, Pedro. Está lembrando aqui, você também segurou onda nas enchentes. Pedro deve estar remetendo aí àqueles processos de chuva lá, quando eu fui secretário de Assistência Social. Um abraço, Pedro, muito obrigado. A Janete, representante comercial, está mandando aqui. Eu também parabenizo todos por tanta dedicação em um momento tão complicado. Janete, é exatamente isso. Olha, a gente precisa reconhecer o papel das pessoas. Ora, os homens e as mulheres do serviço público de saúde, os homens e as mulheres que estão comprometidos com isso, os homens e as mulheres também da própria iniciativa privada, tem muita gente da iniciativa privada. Eu estava há pouco lendo aqui ações do poder da iniciativa privada nesse sentido, se somando, disponibilizando seus espaços, disponibilizando seus recursos, disponibilizando suas equipes. É um momento de somação. Portanto, todos que estão envolvidos, né, nesse processo, todos que estão, né, na ponta disso, arriscando inclusive a própria vida, merecem, né, o nosso mais efusivo parabéns. O Pablo Henrique, diz aqui, grande professor. Um abraço, Pablo. Obrigado. Saúde e paz. E o nosso querido, esse aqui, esse é suspeito. Malvina, dizendo que eu estou fazendo um grande trabalho. Malvina, obrigado, Malvina. Malvina é suspeito de fazer isso aqui comigo, viu, Malvina? Viu? Portanto, obrigado aí. Tem mais questões aqui. O Anderson diz aqui o seguinte, quero parabenizar nosso partido pelo aniversário. O PCdoB fez aniversário agora, semana passada, 88 anos, 89 anos. Desculpe, 98 anos, 1922 o PCdoB. E a ideia era fazer um grande acontecimento, uma comemoração, mas a gente está vendo dias de poucas comemorações e da impossibilidade de aglomeração das pessoas. Portanto, a gente fez diversas postagens. É um partido que está há 98 anos na luta em defesa do povo brasileiro, sem vacilar, em defesa dos interesses mais caros da nossa população e que, nesse momento, a sua bancada federal, a sua liderança, o Flávio Dino lá no Maranhão, tem dado exemplos para o Brasil de comprometimento com as questões sociais e, em especial, nesse momento aí de pandemia. Aí o Anderson Clio, como é provocador, faz aqui uma pergunta aqui. Vereador, na sua opinião, desse caos, não cabe impeachment do presidente da República? Olha, eu acho que, infelizmente, o presidente da República, que nesse momento devia cumprir um papel republicano, um papel de estadista, um papel de estar acima das diferenças, um papel de estar acima das divergências, porque não há quem tenha do bom senso, quem tenha do juízo,
né, não diga que está lutando em defesa da vida. Portanto, o presidente devia ser o homem para conduzir isso. Eu vi apelos diversos de governadores do Brasil afora dizendo que não havia uma coordenação nacional e que não havia uma liderança nacional, que não havia um posicionamento nacional do Brasil em relação a isso. Eu vi manifestações diversas de governadores. Infelizmente, o mundo está estarrecido diante da reação ou da ação do presidente da República diante desse problema. O mundo todo diz que isso é um problema, a Organização Mundial da Saúde diz que isso é um problema, os cientistas todo do mundo diz que é um problema, o cientista do Brasil, de Sergipe, de Aracaju, diz que é um problema, mas o presidente da República diz que é uma gripezinha e porque ele tem um histórico de atleta, não vai afetar ele, é um exemplo que ele dá nesse sentido. Aí eu lembro, esse negócio de histórico de atleta, a Olimpíada foi suspensa, né? Será que as pessoas que vão participar da Olimpíada não têm histórico de atleta, presidente? Portanto, a grande questão é isso. Ou ele está certo e o mundo todo está errado, né? Ou é isso. Ou alguma coisa, ou o mundo todo está certo e ele está errado. Eu acho que quem tem, digamos assim, uma gotícula de juízo vai achar que quem está certo é o mundo. Né? Quem está certo é o mundo. Portanto, ele tem dado demonstrações diversas de despreocupação, de descuidado, às vezes de um comportamento muito aquém, né, do que se espera de um presidente da República, né? E aqui acho que a gente precisa tratar com atenção que ele não tem tratado disso. O Duran Pontuleda parabeniza aqui os médicos e enfermeiros. Parabéns para os médicos, parabéns, médicos e enfermeiros, como eu já disse aqui, parabéns para os técnicos da saúde, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, todo mundo da área de saúde, os gestores também da área de saúde. Acho que vocês estão dando exemplos, né, exemplos diversos de comprometimento com isso. Vocês não estão vacilando diante do risco à vida que está sendo colocado por esse vírus, que a gente conhece muito pouco. Né? Todos nós somos potenciais vítimas desse vírus. O que se conhece ainda é muito pouco. Não adianta dizer, a vítima preferencial e potencial de correr risco de morte é idoso, são pessoas que já têm doenças, né? Nada disso. O histórico tem mostrado que a grande maioria está, inclusive, abaixo dos 50 anos. Que tem jovens aí morrendo dessa situação. Jovens que minimizaram, digamos assim, os riscos. Eu já vi cada postagem, né, de juventude, naquele momento ali de descontração, de irreverência, cada postagem que vai muito além da irresponsabilidade, que depois tem lá outra postagem mostrando as consequências dessa irresponsabilidade com relação a isso. Portanto, precisamos ter cuidado. E como falei há pouco aqui, e a partir da fala da Leda, parabenizar aqui os médicos e o pessoal da área de saúde, enfermeiro, todo mundo da área de saúde, técnicos de enfermagem, gestores que estão trabalhando aqui no Brasil, em Aracaju e no mundo todo com relação a isso. Aí o Lucas, um abraço, Lucas. Lucas está dizendo aqui, isso, a gente está tratando de um tema e aí a política entra e na política as pessoas começam a fazer críticas. Por exemplo, o Lucas está dizendo aqui, o presidente Jair Bolsonaro está realizando um grande desserviço social. Olha, Lucas, eu acho que é isso, já disse aqui, acho que é alguém que poderia dar nesse momento a demonstração de sensatez, de equilíbrio e de líder político, digamos assim, de estadista, de preocupação com a sua população e ficar acima, né, das questúnculas políticas, da filigrana política e tratar desse problema. Mas parece que essa não é a opção que ele fez. Quem assistiu, digamos, o pronunciamento em cadeia nacional do presidente, eu fiquei estarrecido com aquilo. Duvido que alguém da área médica, alguém da área científica tenha produzido aquele texto que ele escreveu. É um texto de uma inconsistência, vazio e irônico, que aproveita um horário tão precioso, tão caro, tão importante da fala do presidente cadeia nacional para dar indiretas aqui, de indiretas acolá, para minimizar problemas. Eu achei de uma... Desculpe, meu filho Antônio Neto talvez assessorasse melhor esse rapaz, porque Neto tem dito a mim, não saia de casa, né? Ele tem dito isso toda hora. E o nosso presidente da República, infelizmente, tem dito o contrário a todos, colocando em risco a todos. Aí, o que é? Não é a figura, né? Não é o CPF ali. Eu estou falando da institucionalidade da presidência. Né? Eu estou falando da própria liturgia do cargo. Né?
é alguém que ocupa um espaço que só tem uma vaga, né? Entre os 300 milhões de brasileiros, você só tem não tem dois presidentes da República. Portanto, é alguém que precisa ocupar aquele espaço ali de poder, de uma grande potência econômica, cultural e política que é o Brasil, com a dignidade que o cargo exige, a seriedade e a responsabilidade que o cargo exige, sobretudo num momento como esse. O Alain, um abraço, meu querido Alain. Existe a possibilidade de transformar espaços públicos em abrigos de vulneráveis. O Alain, essa discussão está sendo tomada, sim. Sei que já existiu discussões entre a Secretaria da Assistência Social e outros membros do Poder Público Municipal, a própria Diretoria de Direitos Humanos tratando dessa questão. Sei também me parece que espaços privados também sendo colocados à disposição para a construção, para o abrigo de pessoas, para que seja também construído o Hospital de Campana. Portanto, Alain, essa discussão está sendo colocada. A gente precisa entender que é uma solução que só existe coordenada e comungada. Portanto, não dá para eu construir ações em defesa pessoal apenas, né, e todos que me circundam estarem vulneráveis. Não existe isso. Né? A gente tem que construir ações em favor do todo. É uma grande teia na defesa desse problema, contrário a esse problema, porque também pode ser uma grande teia de contaminação se todos não estiverem, né, preocupados em entender que a solução do seu problema, ou seja, a possibilidade de não ser contaminado, a possibilidade de, ao ser contaminado, ser bem tratado, a possibilidade de reagir bem a isso, essa ação só pode ser pensada de modo coordenado, com a presença do poder público, com a presença das instituições privadas e com a participação de todo cidadão. Não dá para eu simplesmente cuidar do meu círculo aqui, né, e descuidar e despreocupar-me com todo mundo que me circunda, seja aqueles mais próximos a mim, ou seja a população, como você falou aqui, população em situação de vulnerabilidade, né? Portanto, fico aqui chamando a gente para que cada vez mais a gente enxergue dessa forma. E repito, é um momento que, na minha avaliação, eu sou do PCdoB, fui líder do prefeito Edvaldo Nogueira, eu sou da base do prefeito, eu defendo o governo do prefeito, eu sou da base do governador Belivaldo Chagas, que parabenizo também pelo conjunto de ações que o governo do estado tem coordenado no estado como um todo. Mas eu queria dizer o seguinte, olha, esse não é um momento, é um momento de todo mundo. Você quer de partidos os mais diversos, você quer de partido de oposição, meu caro, eu acho que o grande gesto de ousadia política que todos os partidos, seja de oposição, devem dar agora, é baixar as armas da luta política meramente. Né? E levantar alto as armas em defesa da luta em favor da vida. Em favor da vida. Eu lhe digo de coração, imagine que se eu fosse oposição ao prefeito Edvaldo Nogueira, o que eu teria feito agora já era ligado, prefeito, eu sou de oposição ao senhor, estou me colocando à disposição para, nesse momento, né, que todos estão precisando de todos, né, para que eu possa engrossar as fileiras em defesa da vida. Depois de resolvido isso, a gente volta para o embate político, a gente volta para a luta, a gente volta para evidenciar as divergências políticas, ideológicas, né, programáticas, táticas, estratégicas, essa coisa toda. Eu acho que o universo político brasileiro, sergipano de Aracaju, devia fazer esse gesto, dar esse exemplo para toda a nossa população. Né? E queria, em aproveitando, tá aí, aproveitando, mandar um abraço para Jefferson, presidente do PT, que está aí nos vendo aqui na nossa live. Um abraço, Jefferson. Obrigado. Eu sei que você é dos que corroboram com a ideia de que esse é o momento da luta em favor da vida, de baixar as armas, né, das brigas pontuais, das divergências pontuais no campo da política e levantar alta a bandeira em favor da vida. Um grande abraço para você, saúde e paz, meu querido. Um abraço aí para meu querido Maurício. Saúde e paz, Maurício. Prazer revê-lo, ao menos aí pelo mundo virtual. Obrigado aí pelas palavras que você coloca aqui na nossa live. Isso aqui. Viu? Pronto. Outra coisa,
Eu vivo um dia a dia muito na correria, né? E eu vou postar aí nas redes sociais. Meu filho, Antônio Neto, um moleque lá de 5 anos, fez um vídeo lá pedindo para que todo mundo fique em casa. Fique em casa, né? Eu vou postar aí. Dentro da medida do possível, você fica em casa. Dentro da medida do possível, faça um esforço, né, de manter o mínimo possível de relações, né, físicas, né, com as demais pessoas, de contatos com as demais pessoas. O mundo virtual tem nos ajudado bastante nesse aspecto. Eu sou professor da Universidade Tiradentes, dou aula nas quintas-feiras. Na quinta-feira minha aula já vai ser virtual. Os professores da universidade estão dando aula virtualmente a partir de hoje, portanto tem recursos tecnológicos para isso. Uma série de empresas estão realizando trabalhos aí chamado network, né? As pessoas estão em casa. No que for possível, a gente faz esse apelo. Né? E aqui, meus caros, é o apelo em favor da vida. Aqui, não estou dizendo que não estou aqui chamando para a discussão do embate político. Vamos resolver a vida, depois a gente volta para a política. Amanhã a gente volta para a política. Mas queria fazer um apelo nesse sentido. Se você puder ficar em casa, se você puder sair o mínimo possível em casa. Meu pai tem 94 anos, minha mãe tem 92 anos. Né? As pessoas que têm idosos em casa, redobram os cuidados. Né? As pessoas, meus sobrinhos, meu filho, meus sobrinhos netos, a gente está evitando que eles façam visitas aos meus pais, porque as crianças, né, elas às vezes elas acabam adquirindo o vírus, mas às vezes é assintomático e tem uma capacidade de transmissão disso. Portanto, um monte de abraços e beijos e carinhos virtuais aí para os seus avós, para os seus velhinhos, para que a gente possa, né, garantir a essa população que é vulnerável, que é muito frágil normalmente. Isso que eu estou falando, meus pais têm mais de 90 anos, 94, 92 anos, portanto que a gente tenha cuidado com os nossos idosos, né? E se tudo der certo, se a gente tiver muita saúde e sorte, a gente chega lá também na fase deles, mas vamos garantir que eles possam passar esse momento difícil, né, com segurança, com a maior dignidade possível. Eu queria... já temos quantos minutos ainda? 15 minutinhos, né? Ainda dá tempo ainda, porque tem mais questões aqui. Tem mais algumas questões aqui para... ok. Aqui é mais interação aqui do Maurício. Obrigado, Maurição. E aqui tem mais aqui do Marcos, né? Deixa eu ver aqui. Joia. Ó, aqui tem o pessoal do Facebook. Rapaz, eu estou me vendo agora aqui. Eu estou sem barba, está muito estranho. Olha, tem aqui do Adriano Araújo. Um abraço, Adriano. Obrigado aí pela interação aí junto ao Facebook. Aí, o que ele diz lá? Beleza aqui. Boa tarde, vereador Bittencourt. Ela é Adriano, presidente da Associação dos Moradores 17 de Março, aqui em Aracaju. A nossa entidade foi fundada desde 2013, já pode ser conhecida como entidade pública municipal. E desde já gostaria de te agradecer em nome da nossa comunidade pelo seu trabalho como secretário de Assistência Social do município. O amigo ajudou bastante várias comunidades, exemplo 17 de Março, Santa Maria e todo Aracaju. Sucesso, boa sorte. Muito obrigado, Adriano. Adriano é um guerreiro, um batalhador lá daquela região 17 de Março, Santa Maria, e que tem cuidado ali com muita atenção e tem demonstrado muita preocupação nesse momento de vulnerabilidade, tem feito ações junto à comunidade. Você, falando a partir do mote que o Adriano coloca, eu também vi uma série de entidades, associações, pessoas físicas se organizando, arrecadando mantimentos para que possa fazer doações a famílias mais vulneráveis. Tem um universo grande da nossa população, as pessoas aí da economia informal, que é no dia a dia que tira o sustento para a sobrevivência diária, né? É no dia do trabalho que ele tira o dinheiro para a comida do dia. Portanto, tem pessoas que estão com muitas dificuldades. E quem puder fazer cotas, quem puder fazer uma ação de doação para essas pessoas, eu tenho visto isso, muitas entidades, né, de populares, muitas empresas e muitas mobilizações da população espontaneamente. Eu acho que isso é muito importante, nesses momentos de dificuldade,
que a solidariedade precisa cada vez mais ser fortalecida, o aspecto humano precisa ser cada vez mais fortalecido. Acho que é nesses momentos de dificuldades que nós entendemos que nós não somos uma ilha, algo isolado, né, num oceano imenso. A gente precisa cada vez mais uns dos outros. E é esse momento que demonstra essa necessidade, a importância dessa relação de comunhão, de solidariedade, de cadeia, né, de responsabilidades um em favor do outro. Aí tem aqui a nossa Amália Vargas. Amália, é um prazer estar aqui falando com você. Um abraço, saúde e paz. Olá, querido Bittencourt, comente, por favor, o manifesto da esquerda pela renúncia de Bolsonaro, documentos assinados por Flávio Dino, Haddad, Ciro Boulos, que propõe medidas emergenciais e entendo o presidente como um problema de saúde pública. É verdade, Amália. Amália, foi assinado um documento, um manifesto, assinado uma nota de repúdio, na verdade, um manifesto assinado pelo PCdoB, PV, PSOL, PDT, PSB, PT, pela Consulta Popular, pela Unidade Popular e pela Rede. Todos esses partidos assinaram esse manifesto. Foi? Ok. A gente dá uma pausazinha, o pessoal que está acompanhando aí pelo Facebook, que a conexão do Instagram caiu, enquanto o pessoal organiza aqui, dá uma pausazinha para o pessoal do Instagram não ficar... Tudo bem, pessoal? Pessoal, pedir desculpas aí, essa tecnologia que é maravilhosa, extraordinária, mas ela também, de vez em quando, dá umas rasteiras na gente, né? Caiu aqui o nosso link, portanto, a gente está retomando agora. Portanto, caiu aí tanto no Facebook como no Instagram. Então a gente está retomando aqui agora. E na hora que caiu, eu estava falando aqui, a partir de uma pergunta feita por minha querida amiga Amália Vargas, professora Amália Vargas. Ela fala sobre o manifesto que foi construído por alguns partidos, né? PCdoB, PT, PSB, PDT, Rede, PCB, Unidade Popular, que mais aqui? Consulta Popular, PSOL, PV. E é um manifesto lamentando o descaso, em especial da Presidência da República, nessa situação, o descompromisso, o descuidado, o desfavor que ele tem feito nesse aspecto, né? E apontando, inclusive, para a possibilidade do impeachment. Portanto, eu acho que a gente precisa cada vez mais demonstrar nossa insatisfação, nossa indignação com essa situação. Viu, Amália? Porque o que é que está em jogo, que eu insisto, meus queridos amigos, o que é que está em jogo? O que está em jogo é a vida. E não dá para negociar vidas, não dá para dizer, vai morrer uma quantidadezinha pequena. Não dá, meu irmão. Vai morrer 2, vai morrer 3, já tem coisa que mata mais. Não dá para negociar com a vida. É inegociável. Repito, se a política existe ou deve existir, é em favor da vida. Se o negócio chamado Estado existe e deve existir, é em favor da vida. Se a política negligencia a vida, se o Estado negligencia a vida, não serve para nada. Portanto, acho que o presidente da República precisa tomar tino, né? Ouvir o que o povo está falando nas ruas acerca disso, chamar para responsabilidade, mas está, por hora, sem muita credibilidade para isso. Aí, seguindo aqui, o conjunto aqui de questionamentos, tem a Débora, obrigado, Débora Cristiane, ela diz, parabéns pelo belíssimo trabalho em nosso município, live top, valeu, Débora, obrigado. Vereador Bittencourt, dizendo para que veio. E o Salles, Jonathan Salles aqui, um abraço, Jonathan, dizendo aqui para a gente que está assistindo a nossa live também. Tem aqui mais... Aí, Silvia, tudo bem, Silvia? Com você, um abraço. Vai fazer uma visita a Fernanda. Vocês nunca mais encontrei você lá fazendo Fernanda. Aí diz lá, muito legal esse canal com a população em tempos de isolamento social. Marcos Fraga, continuemos exercitando nossa cidadania. Parabéns, Bittencourt. Obrigado, Silvio. Um abraço, saúde e paz para você, viu? Obrigado aí pela sua presença virtual. Um abraço forte e apertado virtualmente. David, tem mais questões aqui, David? Tem uma pergunta aqui do Tiago Torres. Tiago, obrigado aí pela participação, pela interação. Ele diz aqui, o que o senhor
pode falar sobre a política de achatamento salarial do servidor público. Servidores municipais há quase 4 anos sem reajuste salarial garantido por lei. Olhe, Tiago, eu acho que primeiro a gente precisa entender que o servidor público é peça fundamental nas ações de qualquer ente, né? Municipal, estadual, é fundamental. Agora, em se tratando do aspecto da cidade de Aracaju, a gente precisa rememorar para chegar à atual circunstância, à atual realidade que a gente está. O prefeito Eduardo Nogueira pegou uma gestão, meu caro Tiago, sem pagar 2 folhas. A gestão passada deixou de pagar dezembro e deixou de pagar o 13º. A gestão passada deixou engavetado, Tiago, uma série de processos, aqueles processos que os servidores têm direito, de elevação de nível, de licença-prêmio, deixou mais de 10 mil processos engavetados disso. Só disso, desses processos, a prefeitura injetou algo em torno de 10 milhões de reais na folha de pagamento a partir disso daí. E o prefeito tem tratado disso com a atenção que precisa ser tratada. Por exemplo, era uma administração que não pagava o servidor, que não garantia os direitos legais, né, trabalhistas dos servidores, e que hoje isso tudo é garantido, que o servidor que recebe em dia o seu salário, o servidor que às vezes, quando possível, o prefeito inclusive adianta o pagamento do salário, né? Agora é bem verdade, eu não tenho dúvida que se o prefeito pudesse, ele estaria dando aumentos ao servidor público, mas não tenho dúvida disso. Porque eu conheço o Edivaldo Nogueira, sei da seriedade, sei da responsabilidade, sei do reconhecimento que ele dá ao servidor público, porque ele entende da fundamental presença do servidor público para que as coisas na cidade possam acontecer. Mas vamos aguardar mais um pouco. Eu acho que a cidade está azeitada, né? O equilíbrio fiscal de Aracaju está colocado, está dado. Era uma cidade que estava devendo, Tiago, 540 milhões de reais quando o prefeito assumiu, para pagar no outro dia. Aí, se você colocava, inclusive, as dívidas com a Previdência Social, isso ia para 840 milhões de reais. Portanto, o prefeito pagou já dessa dívida de 540 milhões, mais de 500 milhões já. Você imagina se não tivesse essa dívida para pagar. A dívida com fornecedor, né, por exemplo, a grande maioria da dívida com fornecedor. O senhor aí, a senhora que é fornecedor, que é prestador de algum tipo de serviço, né, na Prefeitura de Aracaju, sabe como era difícil realizar a tarefa e receber o pagamento. Portanto, a gestão passada, devido ao respeito a todos que nela estiveram, mas deixou de pagar 540 milhões de reais. Isso, naturalmente, implica de modo muito efetivo, muito objetivo, muito fortemente, né, na administração. O prefeito tem superado, tem realizado um volume de coisas na cidade de Aracaju e, inclusive, pago isso. Eu acho que o equilíbrio fiscal que ele conseguiu implementar na gestão pública municipal, eu acho que, muito em breve, ele começa aí a pensar na possibilidade, pensar que ele tem pensado sim, mas efetivamente construir alguma alternativa de reajuste aí salarial dos servidores. O Anderson, vereador, como está sendo visto a questão das chuvas em Aracaju? O senhor sabe algo para nos dizer? Olha, Anderson, esse período de março é um período de complicações na medida, embora já está acabando, porque é um período que chuvas combinam com a elevação do Rio Sergipe, né? O equilíbrio da cidade de Aracaju com o Rio Sergipe é no limite. E às vezes quando o Rio Sergipe comunga aí, digamos, a muita chuva e o nível do rio alto, há inundações na cidade de Aracaju. Mas lhe confesso, para dados mais imediatamente, eu não sei lhe dizer, que eu não consultei, mas isso você pega com muita facilidade na Defesa Civil aqui do município de Aracaju, que é coordenada aí pelo nosso querido Luiz Fernando, a partir da sua secretaria. Portanto, é isso daí. O que mais aqui? Deixa eu só pegar outra coisa aqui. Certo? Tem um... Vocês me passaram aqui
momento que está com os números, né? Alguns números, ó. Aqui no Brasil, a partir de informações do Ministério da Saúde, nós tivemos 4.256, 5 mil casos já, né? 5 mil casos. Quase 5 mil casos, na verdade. 4.256 casos, 136 mortes. Foram 355 casos nas últimas 24 horas. Uma taxa de letalidade superior a 3%. Os dados aqui da cidade de Aracaju, cadê? Eu anotei aqui na primeira folha. Cadê? Aqui em Sergipe nós temos 16 casos confirmados. E um já de transmissão comunitária. É quando objetivamente não é possível, digamos assim, determinar a partir de que momento foi que aquela pessoa foi contaminada. A maioria dos casos aqui é de pessoas que mantiveram contatos com pessoas que vieram de outro país ou que vieram de outro estado, que estava, né, o vírus circulando com maior profusão. A gente já tem casos de contaminação comunitária. Desses 16 casos, 13 casos são em Aracaju, 2 casos em Propriá, 1 em Nossa Senhora da Glória. Portanto, pode parecer, tem pouco caso. Não, eu acho que o poder público tem que fazer o esforço grandioso possível e a gente dizer ao final disso tudo, rapaz, só foi essa quantidade de casos, que seja assim. Estou sonhando para que seja isso, né? Porque o que a gente não pode é, digamos assim, menosprezar o risco, minimizar aí a preocupação e sofrermos uma catástrofe. A gente precisa potencializar todas as formas e alternativas de prevenção e as possibilidades de, digamos, de tratamento, né, para que a gente possa amanhã ter um saldo mínimo possível. O sonho de quem tem juízo é que ao final disso tudo a gente possa dizer, rapaz, ainda bem que foi só essa quantidade, né? Torcer para que a gente não tenha, né, casos aí de mortes, para que a gente não tenha óbito, mas eu acho que o esforço, repito aqui o que disse ao começo, parabenizar aí o prefeito Edvaldo Nogueira pela liderança na condução desse trabalho. Eu repito, eu conheço o Edvaldo Nogueira como gestor e pessoalmente, e sei que ele, quando arregaça as mangas para trabalhar, ele é um trator nesse sentido, né? E as pessoas lideradas por ele acabam, né, sendo também dessa dinâmica. Portanto, está de parabéns pelo esforço, pelo comprometimento, pela coragem, né, e tomar decisão. O papel do líder político, do gestor público é tomar decisão e fazer a decisão tendo como referência os interesses da população, e é esse interesse que Edvaldo tem priorizado na tomada das suas decisões. Uma série de decretos que ele foi expedido, né, fazendo uma série de restrições, sei dos impactos disso sobre o aspecto da economia, sei dos impactos disso sobre a vida das pessoas, mas insisto, sobre o cotidiano, né, a normalidade, o dia a dia das pessoas, mas insisto na necessidade que a gente possa cada vez mais tratar disso, pois, como repito também, como diz aí os órgãos de saúde pública, como diz a Organização Mundial de Saúde, como diz todo mundo que trata cientificamente disso, o melhor a fazer agora é nos resguardar e tratar disso. Tenho aqui um questionamento aqui do Max, né? Fala que é da questão do isolamento. Ainda quantos minutos? Mais 5 minutos. Marcos aqui fala do Max Guimarães. Fala aqui, vereador, qual a sua opinião sobre isolamento, os empresários e os desempregos? Olha, Max, é isso que eu digo aqui, Max. A gente está vivendo um momento que não é um momento de muita dificuldade, é um problema que a gente está vivendo. Não há alternativa que não seja danosa, né? Ou ficar em casa e seguir à risca o que preceitua o campo da ciência, o universo médico-científico, o isolamento como sendo a melhor alternativa para conter isso, ou sair e correr o risco no que nós temos de mais precioso,
no nosso mais valioso bem, que é a vida, né? Portanto, eu acho que a gente precisa cuidar da vida. Depois da vida resolvida, a gente vai atrás, né, da solução dos outros problemas, dentre eles a economia, que é algo importantíssimo, não deve ser negligenciado, ninguém está desqualificando nada disso. Agora, a gente precisa tratar disso com cuidado. Não é uma opinião minha, Max, que as pessoas precisam se isolar. É a ciência que está dizendo isso, né? É a Organização Mundial da Saúde que está dizendo isso. São os especialistas em saúde pública que estão dizendo isso. Não sou eu que quero, não é o gestor que quer, não é o prefeito Edvaldo Nogueira que tirou da cabeça dele isso, não é o governador Belivaldo Chagas que tirou da cabeça dele isso. São os cientistas que estão dizendo. Ora, se a gente nesse momento, né, não entender que a solução de um problema, né, na área, né, de saúde pública, até então de um vírus, né, que nós não temos relato aí de ciência construindo a solução para nos imunizar desse vírus, a gente tem que seguir o que a ciência está dizendo, meu velho. Agora, é isso. Cada um cumprir a sua obrigação e cada um também, ao final disso tudo, fazer o saldo dos seus prejuízos aí. Mas torcer para que todos tenham a vida preservada. Tem aqui o Vinícius, né? Amanso. Um abraço, Vinícius. Você está bem? Tudo em paz? Vinícius faz uma pergunta bem geral aqui, Vinícius. Enquanto professor e legislador, o que o senhor fez durante seu mandato e o que pretende fazer, caso reeleito, para a classe, né? Vinícius, olha, eu acho que requer uma outra live aqui, né? Mas tem feito muita coisa, meu velho. Acho que a gente tem... Eu sou professor, por exemplo, a lei que dá garantias na rede pública municipal de liberdade de cátedra, nesse mundo tão confuso, nesse mundo de triunfo da ignorância, às vezes, né, que tinha que vigiar professor, a lei que dá garantia disso, que insiste com essa garantia, é nossa, né? Uma série de coisas aí para pontuar um aspecto. E tenho lá feito, sim, um embate na defesa dos temas mais caros da nossa população, mas eu acho que a gente já fez uma live específica sobre isso, sobre as ações do mandato, mas foram muitas. E relatarei para você pessoalmente no dia que você me convidar para tomar um vinho na casa de sua tia, Sueli Amâncio. Vocês tomam vinho naturalmente, eu tomo suco de uva, né? É isso, né? Pessoal, tem algumas perguntas aqui, o pessoal está dizendo aqui que o nosso tempo esgotou, não pode também estar tomando muito tempo. Esse mundo virtual tem sido o canal de comunicação de muitas pessoas. Certamente no dia de hoje vocês terão acesso a outras informações, a outras lives de outras pessoas ou de outras instituições, outros temas que vocês acham importantes. Queria enormemente agradecer a participação de vocês, que simplesmente ouviu a gente falar, vocês que interagiram, apresentando perguntas, vocês que têm perguntas aqui que eu não respondi, a gente depois responde eletronicamente aí para vocês. Agradecer e insistir, olha, eu acho que a gente precisa cada vez mais pensar na vida. A ação política só tem sentido se ela tiver a vida como inspiração, né? A vida é para ser preservada. O Estado e o poder público só tem sentido se ele coloca a vida como o foco fundamental das suas ações. Portanto, o discurso que a gente coloca aqui é um discurso em defesa da vida. Esqueçamos aí as colorações partidárias, esqueçamos os aspectos ideológicos partidários, vamos garantir a vida. É hora de partidos diversos se unir, é hora de segmentos ideológicos mais diversos se unirem, porque a gente precisa garantir a vida. Vamos garantir que a gente fique vivo, vamos garantir que todos fiquem vivos, depois a gente começa a brigar novamente, viu? Depois a gente discute aí a seara da política, mas agora todos na luta contra o coronavírus e em favor da vida. Um abraço, muito obrigado pela participação, saúde e paz para todos e até muito em breve. Acho que a gente faz outra live lá para sexta-feira, nesse iniciozinho de noite, viu? Obrigado, um abraço, saúde e paz aí para todos.